Olá a todos, bem-vindos nas aulas de Evolução à Diversidade da Vida na Terra. A disciplina que costuma ser abreviada como EDVT, né? Eu vou usar também a abreviação. A disciplina é oferecida pelo curso de Bacharelado de Ciências e Tecnologia da UFABC. Nessa primeira aula, vamos abordar o tema de organização da disciplina, ou seja, como a gente vai abordar a matéria e como que serão as provas, onde vai achar o material e assim por diante. Então, vamos lá. Então, eu costumo nessa aula reunir as informações úteis. Então, a maioria delas vocês já poderiam até conhecer, né? Então, que a disciplina é obrigatória, tem 3 créditos, né? Tem uma ementa que vocês podem ver também no catálogo, então não vou ler aqui tudo isso. Essa disciplina, nesse quadrimestre, tem atribuídos horários pela Prograde, né? Então, seria, se for no modo presencial, então seria segunda e quarta-feira, segunda é quinzenal e quarta é semanal, né? Porém, eu vou utilizar esses horários somente para atividades online que serão discussões, ou seja, revisões ou consultas de problemas. Então, não vou usar esse para dar uma aula online. Eu vou explicar mais tarde por quê, tá? É também recomendação da Prograde. Bem, o lançamento de conceitos e pautas termina dia 15 de dezembro desse ano, né? Então, também é conclusão do quadrimestre. Então, depois dessa data, é meio difícil eu mudar muita coisa, né? Tá? Porque até o conteúdo da SIGA-A vai fechar nessa disciplina. Bom, então, pensam que até dia 15 tem chance de mudar alguma coisa, depois vai ser bem mais difícil. Bem, eu sou como professor que vai dar essa disciplina para você, então eu me chamo Jiří Borek, ou seja, como eu nasci em Praga, né, que é capital da República Tcheca, ou seja, naquele tempo ainda se chamava a Tchecoslováquia, né? Então, meu nome também é estrangeiro. Na verdade, ele em tcheco seria Jiří Borecký. Eu não vou pedir que vocês vão aprender assim a pronúncia correta tcheca, né? Eu me contento se vocês vão me chamar de professor Jiří, né? Como me chamam todos os alunos que estão aqui comigo os últimos 15 anos, né? Porque eu comecei em 2007, né? Então 14 anos. Tudo bem. Normalmente eu fico na sala em Santo André, né? No bloco B, no 10º andar, a sala 1008. Apesar que essa informação nesse quadrimestre virtual não tem muito valor. Bem como o meu telefone profissional, né, que é também para aquela sala. Porém, a gente vai provavelmente usar bastante assim na comunicação e-mail institucional, né, que eu tenho aqui como quarto item assim dessa lista do professor. Caso que vocês vão precisar fazer alguma coisa de emergência, eu coloquei também aqui número do meu telefone que dá para usar assim numa conversa via WhatsApp. Mas eu aviso, eu não sou muito assim ligado às redes sociais, tá? Então, por favor,
usam isso só no caso emergencial, tudo bem? Então, a matéria que eu vou dar, por padrão, né, deveria aparecer assim naquela plataforma Moodle. Vocês são ingressantes, então vocês vão ter se acostumar primeiro assim entrar nessas plataformas, né? Então, primeiro aqui tem o nome da página, né? Ou seja, lá se chama curso, apesar que é uma disciplina, né? Que tem esse nome meio que longo, mas ela contém praticamente tudo, né? Que é o código da disciplina, a sigla e o quadrimestre, né? E também meu nome para vocês identificarem que é o curso, ou seja, a página, né? O site, como quiserem, feito por mim. Bem, tem também o link aqui direto, apesar que vocês foram convidados, eu sei que já vários de vocês acessaram o site, tá? Obrigado por ser tão rápidos, tá? Também coloquei aqui um tutorial do Moodle para alunos, né? Que primeiro eu não achava o link, mas depois eu consegui. Então, que não se orienta bem nessa plataforma, então aqui tem uma chance de aprender, tá? Além disso, existe outra plataforma que eu usava bastante, mas ela está assim no fim da vida, né? Que se chama Tidia. Então, também tem lá um site, né? Uma página assim que tem de novo, na verdade, código da disciplina, mais a sigla. E nessa página que também convidei vocês, aí aqui coloquei o link, apesar que estou vendo que agora, por algum motivo, ela transbordou, sim, a minha câmera, né? Então eu vou tentar, assim, esconder a câmera. Não, não é isso. Esconder a câmera, né? Que vocês podem ver, assim, o link completo. Então, nesse caso, vocês podem dar uma pause, tá? E podem ver o link. Tudo bem? Então, eu vou agora ligar a câmera de novo. Então, vamos progredir. Bem, eu tenho um pouco de dificuldades ainda para se orientar em dois programas ao mesmo tempo, mas já está tudo bem. Então, naquela plataforma do Moodle, né? Então, como de fato plataforma principal e oficial hoje, então vocês vão achar alguns tópicos, né? Primeiro vai ter algum tópico de informações, onde a maioria dessas informações vai ser repetidas, incluindo esses links e tal, né? Cada semana será revelado assim um novo tópico, né? Assim, semana 1, semana 2 e assim por diante, que vai conter vários recursos, né? Então, primeiro, a coordenadora, com vários professores, fez um grupo de trabalho e preparou uma página. Eu gostei bastante, então eu de fato importei a recomendação dela, né? Na verdade, eu importei essa página. Então, além dos meus recursos próprios, vocês vão ter recursos que praticamente todo mundo, assim, todas as turmas vão abordar, tá? Então, primeiro, cada semana vai ter algum tipo de texto, às vezes vários assim, subtópicos, né? Contendo o texto que é elaborado por aquele grupo de trabalho liderado por coordenador. Além disso, vamos fazer duas discussões dirigidas, né? Que eu ainda, assim, quando vai chegar o tempo, eu vou ainda detalhar, tá? Cada semana, menos essa primeira, né, vai ter um tipo de autoavaliação.
será um questionário curto, sei lá, algumas perguntas, que vocês vão ter opção múltipla ou opção verdadeiro ou falso, ou talvez também vocês vão precisar escrever um curto texto, que de fato vai checar se vocês aprenderam alguma coisa naquela semana, tá? Esse vai entrar junto com as discussões dirigidas também na prova, tá? Além disso, vai ter vários tipos de atividades, questionários, fóruns, alguns vídeos ou uh, uh, outras atividades, né, que também vai ter um certo peso sim, na nota. Então, recomendo assim fazer, né? Além desse recurso que na verdade é feito por coordenação, sei lá, aquele grupo de trabalho, eu vou sempre acrescentar videoaulas assíncronas. Estou enfatizando de novo, eu vou enfatizar várias vezes, porque já aconteceu no quadrimestre passado, que mesmo que eu falei sobre aulas que serão só assíncronas, aí tinha vários estudantes que insistiram, assim, perguntaram assim, quando vai ter aula síncrona. Não vai ter aula síncrona. Eu vou explicar nos slides próximos, assim, por quê, tá? Então, as atividades, fora dessas videoaulas, né? Então, as atividades, elas são pensadas que vocês podem trabalhar em grupos, tá? O ideal é 5 estudantes, né? Então, 4, 5 estudantes, alguma coisa assim, tá? Mas se alguém não vai achar, assim, alguns companheiros, assim, não vejo problema, que pode fazer também sozinho. Mas a preferência é fazer, sim, em grupo, tudo bem? Sempre cada material tem algum tipo de roteiro, ou questionário, ou tarefas. Então, vocês vão seguir essas tarefas e completar aquela atividade. Bem, a disciplina do Moodle que eu vou gravar, né? Então, ela, como estou destacando, aí eu peço desculpas, mas a vida pede isso, serão aulas assíncronas. Esse é por causa de eu quero minimizar a desigualdade social, né? Que dificulta para alguns mais e para alguns menos acesso às aulas, tá? Eu vou ainda detalhar isso. Então, o modo será que eu tenho um canal no YouTube, aí vou publicar essas aulas naquele canal. Eu sempre, na semana correspondente, eu vou acrescentar assim, um subtópico que vai conter o link direto assim, para aquele vídeo no YouTube, né? Aquela videoaula. Então, vocês vão ter sempre acesso possível. Além disso, né, como eu já avisei, tem uns horários estipulados pelo Prograde que eu pretendo usar somente sim, para fazer consultas, ou plantão, ou sei lá, revisão, assim, né? Que de preferência será na quarta-feira, porque é pensada como semanal, tá? Única exceção será a revisão antes de provas, que eu estou pensando, aí coloquei no calendário, não aqui, mas no calendário, que vai ser quase no final dessa aula. Então eu coloquei, assim, que poderia ser naquela segunda, das 7 até as 9 da noite, tá? Então, porque depois vocês vão ter prova que sempre tem que ter algum período de dias, né, que será aberta. Então, é melhor fazer na segunda, naquele horário estipulado, tá?
vão fazer a revisão, aí depois vocês vão ter uma semana do período que eu normalmente coloco para fazer a prova. Bem, o formato das videoaulas, né? Eu pretendo fazer assim, como eu escrevi aqui embaixo, a minha intenção é que as videoaulas serão mais próximas às aulas presenciais. Significa, vocês vão ter, assim como essa aula, série de slides, que será acompanhada assim por captura de minha imagem via câmera, né? E eu vou, de fato, usando esse recurso, eu vou narrar a matéria completa daquela aula, né? Então, eu vou narrar a aula e será documentada por slides, né? Eu acho que esse é o modo mais próximo possível do modo presencial, que assim será justo, assim, tanto com vocês como com aqueles estudantes que fizeram comigo aulas presenciais, que hoje em dia já é mais do que 3.500 estudantes. Tudo bem? Então, as aulas eu gravo assim, usando o programa Open Broadcast Studio, né? Então, é um programa gratuito. Coloquei aqui link de download para vocês, porque é possível que vocês poderiam apreciar isso assim naquela divulgação de trabalho científico, que é uma das tarefas que vocês deveriam fazer, tá? Esse programa é muito bom. Primeiro, eu gostei mesmo. Fornece várias possibilidades. Vocês não precisam só ter câmera e slides. Vocês podem fazer vinhetas, podem mudar cenas, podem fazer assim, muita coisa. Eu ainda estou meio que principiante, então eu tenho esse modo assim, que eu acho que é próximo das aulas presenciais. Aí por mim, por enquanto tá bom, né? Eu já estou pensando nos recursos a mais, mas por enquanto não tinha pique para fazer. Bem, esse programa também roda em todas as principais plataformas, como Windows, Linux ou Macintosh, né? Então, não tem problema assim que tipo de sistema vocês usam. Também assim tem vantagem, porque esse programa é usado muito, né? Para mim, por exemplo, vários colegas usam na UFABC. Então eu tenho uma possibilidade de um help rapidinho, porque eu simplesmente contacto algum colega, aí ele ou sabe ou me direciona para um outro, aí a gente resolve o problema. Mas eu também percebi que no YouTube, assim, se vocês se inscrevem na pesquisa OBS, vai surgir um monte de vídeos, assim, tutoriais, como usar esse recurso, assim, no modo básico ou bastante avançado, tá? Recomendo muito. Bem, agora detalhadamente porque as videoaulas são síncronas, né? Então, eu acho essas três maneiras assim muito importantes, né? Que vocês podem estudar a matéria em seu tempo ideal, né? Nem todo mundo assim acorda às 7 da manhã e nem todo mundo assim dorme 3 da manhã, né? Então, vocês podem achar o seu tempo, aí simplesmente ligar a televisão, o celular, o computador, o que vocês precisam, e ver as minhas aulas, tá? No tempo que vocês têm ou acesso àquele recurso, né? Ou a internet, né? Porque, assim, as condições sociais são muito diferentes para cada um de vocês. Então, eu acho que essa é a minimização máxima, para usar a palavra, né, que vocês podem, de fato, para eu, de fato, diminuir ao máximo
sim, a desigualdade social de vocês, tá? Então, também, vocês podem rever as aulas quantas vezes quiserem, né? Não tem problema nenhum. Também podem pausar a aula, porque talvez vocês querem anotar alguma dúvida ou precisam ler o texto ou entender a figura um pouco melhor e tal, né? No modo online não tem essa chance, tá? A não ser que seja gravado depois e publicado. Então, também vocês podem rever inúmeras vezes alguma parte que foi mais difícil para vocês entenderem, né? E ou vocês conseguem entender, ou vocês anotam a dúvida que a gente resolve naquelas quartas que eu estou à disposição a explicar tudo de novo e de novo, tá? Porém, eu preciso, assim, confessar que provavelmente eu não serei nunca, assim, um youtuber, assim, aquele dramático, aquele engraçado e aquele que chama a atenção de maneira, assim, moderna. Porque, primeiro, eu já sou um pouco mais velho. Aí, segundo, eu não me sinto muito bem, assim, falando com o computador. Eu preferiria falar com vocês para ver se vocês entendem ou não na hora, para tirar algumas dúvidas, né, que no modo online é possível, mas sempre interrompe a aula por muito tempo, então também não é viável. Ah, então, primeiro, eu falo com o computador, né, que não é nada agradável para mim, né? Eu prefiro vocês. Segundo, eu tenho que ficar sentadinho, né? Aí eu costumo andar, assim, mostrar uma coisa assim na lousa ou na, em algum slide projetado, né? Então, também, assim, eu poderia usar, de repente me lembra alguma coisa que eu esqueci de colocar na aula, mas acho importante, então eu posso usar a lousa. Aqui ainda não aprendi como se usa aquela lousa interativa, tá? Então, essa também é uma dificuldade, tá? E, uh, então, por isso, eu sou também estrangeiro, tá? Então, às vezes, assim, como esse me faz um pouco ser nervoso, assim, gravar essas aulas, então às vezes posso até errar em português um pouco mais do que quando eu dou aula presencial, onde eu me sinto bem mais à vontade, tá? Então, peço desculpas, assim, com o desempenho, eu espero que cada videoaula vai ser mais e mais profissional, porque eu vou me sentir mais e mais seguro, tá? Por fim, ainda quero acrescentar que eu vivo agora uma certa crise domiciliar, então esse também não ajuda muito, assim, para ficar tranquilo e gravar as aulas, tá? Então, peço um pouco paciência com a aparência das minhas aulas, né? Mas a matéria não vai ser afetada, com certeza. Bem, então esse foi sobre as aulas. Agora as provas, tá? Então, como no modo presencial, né, eu também pretendo aplicar duas provas teóricas, né? Aqui vocês vão ter aquelas outras atividades que também entram, na verdade, na cálculo de notas. Mas o principal deveria ser as duas provas teóricas, que uma será na sexta e outra na 12ª semana. Bem, como eu faço as provas? Quando tem bastante estudantes, como a sua turma também é relativamente grande, então não vale a pena dar uma prova dissertativa, né? Porque depois eu corrijo 2 semanas decifrando algumas letras que são mais de médico do que pessoa normal. Então, eu optava até nas aulas presenciais, né, optava para prova assim, tipo verdadeiro, falso, mas o falso assim deveria ser corrigido, tá? Então não era só assinalar se é verdadeiro ou falso. Era verdadeiro, na verdade, assim, ou é verdadeiro ou não, né? Então lá não tem o que fazer mais. Mas no falso,
vocês, nas minhas provas, precisavam corrigir o texto daquela questão. Aqui o Moodle não permite fazer isso, ou ainda não descobri o jeito como eu poderia implementar esse jeito. Tá? Então, eu optei por um questionário, assim, para prova tipo questionário, com múltipla escolha. Tá? Então, a primeira escolha é que a frase da questão é verdadeira. Então, vocês assinalam e pronto. Não precisam corrigir nada, né? Depois é a segunda opção, que é a frase vocês julgam que seja falsa. Tá? E para, de fato, se aproximar das provas presenciais, eu coloquei aqui algumas opções. Né? Então, a frase pode ser falsa, mas vocês não sabem como corrigir. Então, tem essa opção sem correção. Tá? A frase pode conter uma palavra, duas ou três palavras erradas. Tá? Então, vocês podem assinalar uma dessas três opções em seguida. Né? Depois ainda tem duas possibilidades. Né? Às vezes acontece que eu acrescento um pequeno trecho contínuo que não tem nada a ver com questão. Tá? Então, se vocês julgam que a frase é falsa porque tem alguma coisa a sobra, então para isso serve a penúltima opção. Um pequeno trecho contínuo tem que ser removido ou retirado. Tá? Então tem que ser contínuo. Tem que ser pequeno, ou seja, fazer no máximo 30% assim da questão, né? Porque não é possível que vocês vão corrigir uma questão sim, que tem 3 linhas, aí o resultado será origem da vida foi. Pronto. Não, esse não é correção, né? Esse é tão geral que na verdade não é correção. Então é pequeno trecho contínuo de texto, tá? E por fim, às vezes eu coloco alguns itens fazendo uma lista que é ordenada, né? Então, às vezes a ordem não é correta, tá? Então, para isso serve essa última opção, que tem que mudar a ordem da lista, né? Vocês não podem corrigir, mas vocês podem me avisar que a correção deveria ser desse jeito. Então, essas são, de fato, as opções assim, falsos que simulam um tipo de correção. Tudo bem? Não precisam temer muito das perguntas, porque as minhas questões são baseadas no cerne básico dessa matéria da EDVT, tá? Eu muitas vezes uso algumas curiosidades ou peculiaridades ou detalhes, mas esse não vai ser cobrado assim nas provas. Nas provas será cobrado o material básico, tá? Tudo bem? As questões eu prefiro fazer no modo que vocês precisam pensar. Então, o decoreba, assim, não vai ajudar muito. Por que eu estou fazendo isso? Porque a decoreba, se vocês decoram o texto, assim, sei lá de quantos livros para fazer a prova, vocês passam a prova e esquecem. Então, a prova foi só que vocês ganharam nota, mas não o conhecimento. Então eu estou tentando assim forçar vocês a pensar, porque quem pensa aí faz primeiro algum tipo de conceito. Uma vez que ela tem conceito na mente, então ele nunca mais vai esquecer aquela matéria, né? Esse é o assunto, né? Porque vocês deveriam sair da disciplina sabendo as coisas, tá? Não passando disciplina só. Um monte de gente me pergunta como eu avalio as questões, né? Eu, como sou estrangeiro, então eu não estou muito bem acostumado assim com esses conceitos ou notas, porque no meu país é um pouco diferente. Então eu optei por uma coisa universal, que é porcentagem respondida da questão, tá? Então, se a frase é verdadeira, vocês assinam verdadeira, então vocês ganham 100% da questão. Afinal, aquela múltipla escolha no Moodle também
assim, é avaliada, assim, cada questão por porcentagem, tá? Então, eu não estou errado, aí está justo para tanto alunos nas aulas presenciais como para vocês. Se a frase é falsa e vocês assinalam verdadeira, então simplesmente vão ganhar 5%, né, que é algum mínimo lá. Porque vocês também responderam a questão. Afinal, esse é também um pouco assim que no modo presencial, aí alguns alunos não respondiam as questões. Então, eu dei uma leve porcentagem para incentivar eles responderam, né? Então, para vocês também tem que valer. Bem, se a frase é falsa, aí vocês usam uma das opções que frase é falsa, né? Então, se vocês optam que a frase é falsa e ela realmente é falsa, vocês ganham automaticamente 50% da questão, tá? E agora o resto daquele segundo 50% depende como vocês corrigem. Então, sem correção, vocês têm 50%, porque ninguém sugeriu nada, né? Se tiver, por exemplo, duas palavras erradas, tá? E vocês assinalam duas palavras erradas, então esse também dá 100% em total. Porém, se vocês assinalam uma palavra errada, então vocês acertaram a metade, né? Assim, porque eram duas. Então, vocês, nesse caso, ganham 75% da questão. Metade daqueles 50, mais 50 de optar por a frase falsa. Tá? Se for três palavras, então vocês exageraram, aí fica assim por 60%, assim, porque foi demais, tá? Mas eu considero que vocês responderam pelo menos uma coisa, tá? Ou seja, é isso aí. Então, as porcentagens são calculadas assim, né? Se a frase é falsa e faltam três, ou seja, três palavras deveriam ser corrigidas, então quem assinala uma palavra, aí ganha um terço, né? Que é, sei lá, uns 12,5%, sei lá, ou alguma coisa que o mundo oferece mais próxima, tá? Então seria, sei lá, uma coisa de 65%, alguma coisa, né? Ou 63%, eu não sei exatamente a escala inteira, tá? Mas é mais próximo, arredondado para, ou seja, primeiro valor acima desses 12,5, né? Se vocês acertam, assim, colocam duas palavras, eram três, né? Então, correspondentemente, assim fica assim, 2/3 de 50 dá aqueles. Ixi, Maria. Não, eu errei. Assim, naquele primeiro, uma palavra é acho que 16%. Então, eu acho que dou alguma coisa, quase 20%, né? Que é 70%, né? Se for assim, duas palavras que vocês colocaram e deveriam ser três, né? Então vocês vão ganhar 85 alguma coisa, né? Por cento, tá? Beleza? As últimas duas opções, assim, se vocês se era para corrigir algumas palavras, então vocês por essas opções ganham 50, porque não acertaram, assim, a correção. Eu não puno, mas assim, não acrescento. Então, a frase falsa que tem que mudar a ordem da lista, aí ou é 100% ou 50%, né? Dependendo se vocês acertaram o tipo de correção. Aí o pequeno trecho contínuo é a mesma coisa. Salvo eu estou ciente, porque eu já dei, por causa daqueles monte de estudantes, né? Eu já dei, eu já tinha casos que os estudantes não corrigiram aquelas palavras que eu corrigiria, né? Que me parece, assim, no modo minimalista, mas deixaram a palavra errada, aí de fato mudaram um monte de coisas restantes, né? Então, às vezes,
assim, pode acontecer que se, por exemplo, a pessoa vai achar uma alternativa que 3 palavras assim diferentes do que eu pensei, mudando, aí a frase fica boa. Eu já estou pensando assim nisso, aí faço que nesse caso 1 e 3 palavras dá 100%, né? Aí 2 daria, sei lá, 60, porque não era exagerado em ponto de vista assim de uma palavra, né? Mas tudo bem, esse é o pensado. Pode ser que vai ser 75%, para ficar no meio das coisas. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Aí para isso a gente se encontra na próxima quinta-feira. Tudo bem? Porque naquela discussão podemos discutir qualquer coisa, não só a matéria daquela semana. Tudo bem? Beleza. Então não temem. Eu sei que na astrobiologia, que eu também dou, então aconteceu que no modo virtual foi um recorde, né, que estudante que completou a prova mais rápido na forma presencial foi acho que 18 minutos e naquele Moodle tinha um que conseguiu completar a prova em 11 minutos, tá? Então, a prova não é tão difícil. Aí eu tenho uma experiência que é, na maioria dos casos, mais que metade dos estudantes completam na primeira hora, tá? A prova, esse é padrão, né? A prova é 1 hora e 50 minutos, como nas presenciais, tá? Tudo bem? Vocês vão ter uma tentativa, mas essa tentativa vocês podem simplesmente resumir coragem, assim, e esperar um pouco quando vocês vão ter, assim, pique e tal, né? Porque a prova será aberta assim por 7 dias. Por isso eu quero fazer também a revisão naquela segunda, né? Para não atrapalhar muito a prova a semana depois dela. Mas vocês vão ter 7 dias para abordar a prova com uma tentativa, né? Porque esse é também justo com os alunos das aulas presenciais. Também não tinha mais do que uma tentativa. Como no formato presencial, vocês poderiam resolver primeiro a última questão, depois no meio, depois no começo. Então aqui também vocês não precisam responder sequencialmente, mas vocês podem andar pelas questões livremente. Tá? Vocês são limitados somente com aquele tempo da tentativa, que é 110 minutos, ou seja, 1 hora e 50 minutos. Tudo bem? Beleza. Então, trabalho da divulgação científica. Tá? Então, esse é assim que é recomendado assim pela coordenadora, né? Então, vamos fazer. Esse é também um tipo de avaliar como vocês discernem algum tipo de informação. Tá? Então, foi recomendado pouca coisa. Então, eu aqui fiz assim, uma instrução para vocês, que metade é minha assim, visão, que pode mudar. Esse tipo de forma, né? Que é aquela metade lá embaixo. O que foi dito assim pela coordenação, então, é que deveria ser uma divulgação científica de uma parte da matéria da disciplina, a sua escolha. Né? Vocês podem escolher uma parte da matéria assim, livremente. E elaborar uma divulgação científica dessa parte de matéria, com preferências, assim, se tem alguma relação ou aspecto à pandemia ou doença Covid-19, né, ou próprio vírus SARS-CoV-2, né? Então,
essa é a tendência, né, que é essa divulgação científica, de preferência, deveria ter aspectos à situação que a gente convive agora, né? Mas, se vocês não vão achar, assim, de jeito nenhum, eu também vou aceitar, assim, a divulgação científica que não vai ter relação com pandemia, né? Com Covid. Estou falando que é preferência, tá? Então, vocês vão elaborar esse trabalho, assim, durante o tempo, assim, como vocês quiserem, né? Ah, com prazo de entrega até 30 de novembro. Eu ainda preciso entrar mais uma vez, acho que na segunda vou entrar no Moodle, eu dar uma forma definitiva daquele trabalho de divulgação científica para vocês tiverem instrução parecida como, ou seja, igual àquela que eu estou colocando aqui, tá? Então eu vou revelar para vocês na segunda-feira, dia 20, tá? Então, formas. Eu fiz pergunta à coordenadora porque não tinha informação sobre isso. Tá? Então, por enquanto não tem resposta. Então eu lancei aqui duas maneiras como vocês poderiam fazer. Ou será uma forma escrita, né, no formato PDF que vocês mandam para mim assim via e-mail. Deveria ser assim mais ou menos 5 páginas, né? Eu não quero um texto muito grande e tal. Poderia conter também, assim, de preferência, figuras, tabelas, esquemas, links, né, já que é PDF, então até links podem ser clicáveis no PDF, então esse também é bem-vindo, tá? Ou pode ser também na forma de vídeo, tá? Vamos ser modernos, né? Agora um monte de gente é youtuber, né? Então, ou sei lá, influenciador ou tal, faz vídeos. Então, pode ser. Eu prefiro assim no formato MP4 ou MKV, tá? Aquele matroska. Esse é o meu preferencial, mas eu sei que pouca gente usa, mas ela tem suas vantagens. Mas MP4, assim, é bem aceitável, acho que até o OBS próprio faz em MKV, assim, matroska, mas vocês podem configurar que ela logo assim transforma em MP4. Então também não tem problema nenhum de fazer assim, né, caso que vocês optam por OBS que eu estou usando agora, né? Então, o vídeo não deveria exceder 15 minutos. Por quê? Porque, assim, para vídeos maiores do que 15 minutos, vocês precisam uma permissão especial, assim, do YouTube, né? Do YouTube Studio, né? Por exemplo, eu tenho que publicar meus vídeos usando, assim, minha conta, assim, da UFABC, né? Via meu e-mail. Porque senão eu não conseguiria publicar aula tão longa como essa, tá? Então, já que vocês provavelmente não vão poder usar, então recomendo, já se acostumam. Também o vídeo acima de 15 minutos já não é tão, assim, tão assistido, né? Parece que é longo demais, tá? E formato pode ser, eu não tenho muita experiência, então lancei aqui duas possibilidades, né? Ou pode ser nesse formato como eu tenho, sim, tipo slides narradas. Se vocês não tiverem câmera, eu não insisto nisso, vocês podem narrar, assim, fazer áudio sem a câmera, né? Um monte de vídeos só assim, tá? No YouTube. Até aulas. Então, não precisa, se tiver câmera, melhor, né? Obviamente, tá? Ou pode ser tipo vlog, né? Ou seja, algum tipo de página, né? Que eu não sei se vocês têm a experiência de fazer HTML. Eu já tenho, mas assim, eu não sei, mas vocês podem fazer alguma página, sei lá, no Facebook ou tal, né? Aí depois apresentar, assim,
ou seja, eu não sei se dá para exportar, né? Mas esse a gente poderia depois desdobrar, assim, esse podemos falar na discussão sobre esse formato, mas esse seria, assim, que vocês poderiam ter, na verdade, um tipo de vlog, mas com documentação. Eu não quero que vocês gravem um vídeo, assim, só seu rosto falando, tá? Eu quero que tem que ter alguma documentação sobre aquela ciência que vocês querem divulgar, tudo bem? Mas vamos detalhar isso assim ao longo do tempo. Bem, avaliação dessas atividades, né? Então eu incluí aqui 4 níveis agora me cocei quase como aquela figura. 4 tipos de itens que eu quero avaliar, né? Então, primeiro é assim as provas teóricas, né? Então, média delas vai ter peso 5, porque para mim é mais importante, tá? Aquelas autoavaliações assim, de cada semana, que tem, sei lá, 2 a 5 questõezinhas, né? A minha prova tem mais ou menos 17 questões, tá? Então essas são muito mais curtas. Então esse eu vou fazer média, aí eu vou atribuir o peso 2, né? Assim, média que vai se chamar AA como autoavaliação. Estudo dirigido, ou seja, acho que tem 2. E o trabalho de divulgação científica vai ter também peso 2, sim, média desses 3 trabalhos, né? E, por fim, soma daquela, ou seja, a média, na verdade, né? Mas somando assim, a contribuição das outras atividades, tipo fórum ou algum questionário assim, não tão importante e tal. Então, esse eu atribuo peso 1, porque na final 5 mais 2 dá 9, então eu não posso exceder 10, né? Tudo bem assim? Então, nota final tem aqui um cálculo. Eu uso ainda notas, porque notas são números, e com números dá para fazer operação matemática, né? Eu não sei como você junta assim A mais B, aí depois você faz média, né? Então, eu ainda uso assim para construir assim o seu conceito. Então, primeiro preciso construir a nota final, tá bom? Caso que vocês perdem alguma prova ou ficam com D ou F, que você perder a prova normalmente fica, então vocês têm direito à prova substitutiva. A prova substitutiva é do tipo subdomal, né, como vocês chamam, né, que obrigatoriamente substitui a nota menor dessas 2 provas teóricas. Tá? Mas eu não vejo problema por que temer, porque se vocês se deram numa prova melhor e na outra pior, na sub tem matéria toda, né? Então se vocês não vão fazer nenhum preparo, vocês deveriam ter sub assim mais ou menos na média daquelas 2 provas, né? Então, se essa média vai substituir a prova onde você se deram mal, então só pode de fato a nota final subir, né? Então eu não teria assim, problema com isso. Aqui tem um exemplo, né, que é, sei lá, alguém perdeu prova 2, então a cálculo, assim, em vez de nota 2, aí entra a nota da sub. Por fim, vocês têm direito à prova de recuperação, né? Mas o cálculo é diferente, né? Porque normalmente o quadrimestre é já fechado. Eu não sei se a gente vai ter tempo para fazer a recuperação ainda esse quadrimestre. Então, vocês têm nota final, que será somada com aquela nota da recuperação e dividida por 2, fazendo uma média dessas 2. Tá? Não são minhas regras, tá? Eu não sou coordenador da disciplina.
Bem, então, então, se vocês tiverem, de novo, algum tipo de dúvida, então vamos resolver em algumas discussões assim online. Bem, a partir da nota final, eu posso calcular o conceito, né? A gente tem uma certa tabela, que também não fui eu que produz, tá? Eu nunca fui coordenador do EDVT. Então, tem aqui, assim, os intervalos que correspondem, assim, a um tipo de conceito. É uma base primária do cálculo, tá? Então, se, por exemplo, alguém vai ser tão ativo nas discussões que eu já lembrar dele, né, notoriamente e tal, então não tem problema se tiver alguma diferença mínima, assim, ficando assim perto da quebra, ou seja, não quebra, mas assim no limite do intervalo eu posso considerar. Eu não rebaixo, mas posso considerar se mudar conceito melhor. Então, em geral, assim, esse arredondamento, né, se eu posso usar essa palavra, se tiver, assim, ponto 1, assim, da nota, eu não vejo problema em quase automaticamente vou elevar para conceito superior, tá? Por quê? Porque 5 conceitos é escala muito grossa, né? Eu preferiria a nota que tem, na verdade, 100 degraus, né? Contando nota com um décimo, como é na maioria dos casos, assim, de universidades. Aqui tem conceito, né, que tem só 5 níveis, então assim, tem um problema assim de fronteira entre os conceitos, porque eu não vejo assim que é, sei lá, um estudante que tem 5.6, então conceito B, e outro estudante que tem 5.4, aí tem conceito C, aí eu não vejo entre 7.6 e 7.4, eu não vejo muita diferença, tá? Então, por causa disso, quem vai ficar com 8.9 ou 7.4 ou 6.4 ou 4.9, eu não vejo problema nenhum para arredondar para o conceito superior, tá? Caso assim do segundo décimo, né? Assim, se for, por exemplo, 6.3, né? Então, primeiro, eu faço a nota de mais do que um décimo, né? Então, eu vou ver se ainda tem centésimas para cima ou para baixo. Então, se tiver alguma atividade, né, que estou falando que conceito final também depende da progressão das notas, da atividade do aluno, nas discussões e tal, né? Então, esse é que eu vou considerar, tá? Então, se vocês ficam presentes naquelas discussões online, mesmo que vocês não vão falar muito, tá? Então, a presença significa que vocês vão ouvir assim as opiniões dos outros. Alguém não é tão agressivo, né, ou assertativo, né? Então, tem medo de perguntar, mas vai participar. Esse é como se fosse uma presença extra, né? E eu também considero, né? Então, se tiver entre, sei lá, por exemplo, 6.3 a 6.4, então, em vez de D, eu posso, nesse caso, dar C, tá? E por fim, nos casos assim extraordinários, né, que o aluno vai ter dificuldade, mas vai pedir, sei lá, umas reuniões extra, ou sei lá, vai insistir muito, vai até minha casa para eu explicar para ele de novo, né? Esse é extremo mesmo. Então, eu posso considerar que é assim na terceira décima que é assim fora do intervalo, né? Que poderia em casos super especiais também arredondar para conceito superior.
mas isso é assim extrema, casos extremos. E acima de ponto 3 assim, eu não vou assim arredondar, porque já é, sei lá, 10 a 25% do intervalo próprio, tá? Então, até a 30, né, se considerar o ar. Então, é muito longe, assim, do limite. Então, acima de ponto 3, assim, eu não vou arredondar. Então, sei lá, 6,2 não tem chance de arredondar para 100, tá? Então, não seria justo. Beleza, então esse foi mais ou menos como que eu faço avaliações e como construo o conceito a partir das notas e atividades. Bem, por fim tem um calendário, né, que é, desta vez não é por dias, porque no modo virtual e nas aulas assíncronas, né, então vocês podem acessar qualquer dia da semana, né? Então aqui tem semanas e atividade, ou seja, matéria e atividades que que serão abordados, né? Então eu não vou ler tudo isso, né? Vocês podem dar uma pausa. Eu de novo posso assim desligar um pouco a câmera. Deixa eu ver aqui, vou esconder a câmera. Para vocês verem o que tem naquela sexta semana, né? Aí, mas assim, no modo grosso, então, essa primeira semana foi a ambientação onde vocês deveriam aprender o Moodle, né? Podem usar até aquele link, né? Vocês vão precisar, de fato, fazer algumas tarefas assim, para a turma se conhecer um pouco e tal, né? Já vi alguns problemas com aquele fórum inicial, sei lá, onde se reúnem as informações sobre vocês, que vocês não conseguiram achar aquele botão de responder. Esse não vai ser avaliado, né? Essa é assim, uma atividade que complementa, na verdade, para a turma se conhecer, que as pessoas poderiam, de fato, pedir ajuda a outra ainda, ou fazer grupo ou tal. Então, quem não vai conseguir, não vai ser prejudicado, tudo bem? Eu ainda vou falar com a coordenadora quando eu conseguir, né? Porque eu não consigo, assim, porque no meu jeito eu estou vendo lá todos os links, incluindo o botão assim de responder. Mas o estudante me mandou foto e realmente não tinha lá aquele link. Aí eu não consigo achar como que mudar isso, por enquanto. Bem, na segunda semana a gente vai ter um pouquinho sobre pensamento científico em relação dos pensamentos sobre a evolução, a origem da vida, né? No próximo a gente vai ter na terceira semana, né? A gente vai se concentrar mais assim no pensamento científico em relação à evolução. Na terceira semana a gente se fala sobre teorias da evolução, tá? Que assim vai ter aquela abordagem da teoria sintética e também mecanismos da evolução, né? Então a gente vai entrar naquela evolução darwiniana e vamos explicar uma coisa sobre seleção natural, sobre deriva genética, fluxo gênico, mutações e assim, tá? Esqueci de falar que na terceira semana eu não vou gravar a aula, mas vou deixar espaço para vocês fizerem aquela primeira discussão dirigida, que é sobre fixistas nossa, agora fugiu o nome. Eu vou ligar a câmera de novo porque já tá assim, eu acho que já pausei bastante tempo.
Não ligou agora. Então, para vocês verem assim como que será aquela videoaula na quinta semana. Então, na discussão dirigida, vai ser aquela disputa entre os fixistas e aqueles evolucionistas que defendem assim um movimento, assim que ou seja, mudança, né, que a vida não é imutável desde a criação por Deus ou tal, né? Então, essa é uma discussão interessante, assim, que pode ajudar. E não preciso, na verdade, gravar aula, tá? Então, ou seja, não preciso que vocês, de fato, aprendem ainda a aula, porque a discussão dirigida é de um capítulo de um livro, né? E então vocês vão fazer esse estudo, eu não vou sobrecarregar sua cabeça ainda com minha videoaula. Na quarta semana a gente, como falei, vamos falar sobre mecanismos evolutivos. Na quinta semana, esses mecanismos evolutivos, de fato, assim, promovem uma diversificação da vida, que é para a gente entender ela, a gente tem que classificar os organismos, né? Ou seja, os tipos de vida que a gente encontra assim, aqui na Terra. Então, precisamos saber como classificar, que não é também tarefa tão fácil assim, não por causa que tem um monte de dados, mas por causa da lógica que a gente usa, né? Que é, por exemplo, Aristóteles usou divisão lógica e o próprio Aristóteles depois achou que ela é muito vulnerável. Ela serve, mas é muito vulnerável, depende do ponto de partida. Aí segunda vai ser do Linné, né? Aí depois ainda vamos falar sobre a filogenia, que é baseada mais assim nas mudanças gênicas, né? Que é, por exemplo, o Linné não conhecia, né? Mas isso não significa que taxonomia não vale a pena, né? Porque nem sempre a gente tem dados genéticos à disposição, tá? Então, peraí, agora de novo, 2 programas, beleza. Então, depois, na sexta semana, como estou escrevendo, vamos ter revisão da matéria na segunda-feira, tá? E depois vai ter uma semana para vocês fizerem a prova 1, né? Ou seja, o período de abertura da prova. A prova será 1h e 50 minutos. Mas vocês podem fazer desde, assim, a terça-feira, assim, horário 0000, né? Até a próxima segunda-feira, sim, horário 23 horas e 59 minutos, tá? Então vai ter a semana inteira, assim, 7 dias completos, tá? Depois disso vamos ter mais 5, assim, semanas, 5 aulas, né? Então, depois da prova, a gente tem que abordar um pouco o tema, assim, de biomoléculas. Eu originalmente colocava esse tema muito mais cedo, né? Para entender assim a evolução química gradual e tal, que é muito ligada às teorias da evolução. Não foi dessa vez, então ficou nessa semana sétima, tá? Será sobre moléculas da vida. Assim, eu sou bioquímico de formação, então essa aula xodó para mim, mas eu já sei como eu preciso me frear para não exagerar. Afinal das contas, outra aula obrigatória, assim, aquela bioquímica estrutural, com aquele nome enorme que também dou. Então lá eu posso me divertir muito mais, né? Então aqui vai ser só uma base sobre biomoléculas tanto pequenas como macromoléculas, né? Em ênfase nas macromoléculas. Por quê? Porque a macromolécula pode conter informação e contém, né, tanto DNA como RNA como proteínas, mas também os polissacarídeos contêm informação, né? Tipicamente, polissacarídeos ninguém pensa muito, mas eles definem assim seu, por exemplo, grupo sanguíneo,
Não tem nada a ver com proteína, não tem nada a ver com DNA ou RNA. É sequência de açúcares, tá? Então, a gente precisa falar sobre isso para a gente souber, assim, das próximas aulas, né, que será do mundo do RNA, que é a teoria mais provável, né, assim, do replicador primeiro. É mais provável ultimamente, assim, do que a teoria do metabolismo primeiro, né? Porque tem, isso a gente vê nas aulas, né? Eu só estou, assim, cutucando o tema para vocês tiverem uma noção. Depois a gente vai falar das células, ou seja, células em geral, né? Então, vamos falar sobre procariotas, sobre eucariotos, aí depois sobre celularidade, isto é, que os eucariotos conseguiram sim fazer os organismos multicelulares, né? Que nem arqueia nem bactéria conseguiram. Tá? Então, esse a gente vai falar sobre isso, até sobre a origem dessas células simples ou células complexas ou organismos multicelulares. E na semana depois, na 10ª, né, a gente vai mudar um pouco o assunto, vamos falar sobre vírus, né? Porque afinal, toda vida tem base assim, de construção uma célula, tá? Só vírus não. Então vamos ver onde se encaixa esse bicho, né, que é tão importante agora para a gente saber para lidar com pandemia, né? Então vamos ver aonde pertence esse ser que está na fronteiriça assim da vida e não vida. E na 11ª semana vamos ter a última aula, ou seja, último tópico, não última aula, porque serão duas, que será sobre a evolução humana, assim, tipo fisiológica, né? Como que o filogenética, né? Essa é uma aula, né? Como de fato surgiu o Homo sapiens. Aí outra aula é sobre essa evolução cultural, ou seja, tecnológica, né? Que é um tá andando com mão dada com o outro, assim, dos humanos, né? Porque na verdade poucos organismos conseguiram fazer algum tipo de civilização, né? Civilização tem aspectos culturais ou tecnológicas, né? Ou organizacionais, assim, é uma organização superior a um ser multicelular, né? Então, esse tem que abordar. Na 12ª semana, de novo, assim, na segunda-feira, a gente vai ter discussão, assim, revisão da matéria, né? Por falar nisso, assim, a revisão ainda não mencionei. Eu costumo, assim, dividir metade do tempo. Então, na primeira hora, eu prefiro que vocês perguntam. Aí, segunda hora, eu prefiro, assim, fazer uma viagem rápida pela matéria que vai cair na prova, tá? Apesar que, se tiver bastante questões, aí vai ser maioria respondida, então eu posso encurtar a segunda parte ou vice-versa. Se tiver pouca questão, aí todo mundo vai ficar com medo tal, né? Aí eu posso, de fato, estender um pouco aquela parte quando eu falo monólogo viajando pela matéria. Aí 13ª semana vai sobrar para revisão das notas, que aí a gente ainda pode combinar se vai ser na segunda ou vai ser na, na quarta, nos 2 dias, para mim tudo bem, porque eu sei que a última semana é sempre meio que hectica, né? Vai ter espaço para fazer sub, né? E vou precisar lançar as notas, bom? Então, esse foi, assim, um pouco sobre calendário. E, por fim, nessa aula, para completar, né, eu coloco o que vocês deveriam achar, assim, também no catálogo de disciplinas, né, no CIGA. Então, é a bibliografia básica que é
ou seja, a bibliografia aqui é básica. Tem vários, aquele Scientific American, né, que vocês podem achar até na bibliografia complementar, também mencionada no catálogo de disciplinas, tá? Então, eu acho que a aula assim pode até acabar, tá? Desejo para vocês assim uma boa sorte no estudo. Por favor, se para alguém a matéria da EDVT vai ser muito assim falando grego, então não hesitem em me contactar. A gente pode fazer alguns tipos de reforços, tá? Por quê? Porque essa aula é obrigatória e vocês têm que passar por ela, né? Para depois ser, poder assim concentrar na matéria que é a mais assim próxima de vocês. Mas assim essa aula é obrigatória para todos porque a universidade tem esse acesso interdisciplinar, né? Então, se você aprende como pensa um evolucionista, então até poderia ganhar algumas ideias novas, sei lá, na gestão de uma empresa, né, que parece que não tem nada a ver, mas você pode achar umas ideias entre linhas, assim, daquele conceito ossificado que se usa hoje, tá? Então, por isso, não hesitam, que se tiver alguma dúvida, assim, sobre matéria, mas também sobre, assim, capacidade, né, que está muito longe de vocês, a gente pode achar um jeitinho, tá bom? Então, não temem, estudem e vamos se ver na próxima aula. Até lá, como o Spock estava sempre falando, desejo para vocês vida longa e próspera. Tchau!